porque eu sou de Mato Grosso, nasci no norte de Mato Grosso, na região da Amazônica, mas eu fui criado em Sinop, que é uma cidade totalmente baseada no agronegócio, uma cidade de médio porte no Mato Grosso, mas muito conhecida pelo agronegócio. Então eu cresci rodeado por esse universo, assim, completamente imerso nele, mesmo que a minha família não fizesse parte dele. Quando eu pensei em fazer o meu primeiro filme, muito naturalmente eu me voltei para esse lugar e a essa vontade de falar sobre esse lugar, sobre essa realidade. E tentar retratar de uma maneira honesta, de uma maneira a partir do meu ponto de vista, vivenciando coisas naquele lugar desde sempre. Assim, eu saí de Sinop com 18 anos, mas eu continuei, fui para Cuiabá estudar, então e depois fui para o Rio de Janeiro estudar cinema. Então, mas sempre estou indo lá. Minha família vive em Sinop até hoje, então tem uma relação muito direta com o lugar. Faz tempo que o vô não volta lá para o Paraná? 40, 50 anos, sei lá. E o senhor não sente vontade de ir lá visitar os parentes? De jeito nenhum. Eu que quis sair de lá. Madalena é um filme sobre esse lugar, é sobre essa cidade no centro-oeste brasileiro. Esse lugar visto a partir de 3 pontos de vista diferentes, de 3 personagens diferentes que vivem em pontos diferentes dessa cidade e que estão conectados com a Madalena. Madalena é uma mulher trans que foi assassinada e deixada numa plantação de soja. Então ela é essa personagem ausente do filme que faz essa ligação entre esses 3 personagens. Então o filme, na verdade, ele acompanha como cada um desses personagens, desses 3 personagens, reage e responde à ausência da Madalena. Conforme eles vão descobrindo ou vão tomando contato com essa situação dela, do desaparecimento dela, como cada um deles reage. Então o filme fala sobre isso, fala sobre como a gente, de um modo geral, enquanto sociedade, reage ao testemunhar violências e brutalidades, assim, sabe? Ou é de uma forma passiva, ou é de uma forma ativa, como a gente se posiciona em relação a essas brutalidades. E, no caso, o filme foca na brutalidade contra as pessoas trans, né? É um filme que tem uma narrativa diferente, assim, ousada, porque são 3 histórias, acompanha 3 histórias diferentes que não estão conectadas. Então, estruturalmente é um filme diferente, ousado, assim, de uma narrativa não clássica. O filme ele explora temas que são pouco comuns no cinema brasileiro, mas no cinema mundialmente falando, assim, que, enfim, explora esse tema do agronegócio e também da experiência de vida, de vivência de pessoas transexuais ou LGBTQIA+, em regiões ligadas ao agronegócio, em regiões de interiores, de um modo geral. E aí? Deixa eu ver como é que tá ficando isso aí. Tá feio, né? Ai, vai te catar. E os bordadinhos da senhora tá ficando tão bonitinho. Não, aqueles lá estavam muito feios. Quando eu pensei em tratar da questão trans, foi uma questão para mim também, por não ser uma pessoa trans. E aí, enfim, óbvio, pensei como tratar isso da maneira mais respeitosa possível e tal. Mas antes disso, eu queria muito falar sobre a experiência de ser uma pessoa LGBT, que ia mais, vivendo numa cidade como é a cidade que eu cresci, numa cidade de interior, do centro-oeste, em que o agronegócio é o modo de produção econômico ali que reina. E eu sou uma pessoa gay, então para mim era uma experiência. Mas pensando nesse espectro de violência contra a população LGBTQIA+, obviamente a gente sabe que as pessoas trans são as que mais sofrem, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans todos os anos. E, enfim, é um ranking que está há anos e anos e a gente está ganhando. Infelizmente, isso continua se repetindo e nada é feito nesse sentido. Assim, são poucas políticas que são feitas nesse sentido, cada vez menos. E então, para mim, enfim, pesquisando, pensando que o filme trataria sobre violência também, me parecia mais lógico que a personagem fosse uma personagem trans, sabe? E que esse universo que o filme abordasse fosse o universo trans. Então eu fui naturalmente pesquisando e indo para esse caminho.
E aí, enfim, muitas versões de roteiro, mas quando a gente foi para lá para filmar, o filme é filmado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu tive todo um trabalho de pesquisa, assim, junto com o Giovanni Barros, que fez o produção de elenco do filme, para encontrar essas meninas trans que atuariam no filme, que são todas locais, assim. Foi um desafio enorme e foi uma descoberta maravilhosa em vários sentidos. E a gente no filme sentia essa vontade de tratar sobre esse universo, né, de colocar esse universo na tela de uma maneira respeitosa, em que essas personagens ficassem longe desse estereótipo que é a representação das pessoas trans no cinema, sabe? De que elas são sempre vistas à noite, estão sempre ligadas à marginalidade, à prostituição. O filme ele tenta se afastar ao máximo desses estereótipos, assim, e tenta colocar essas personagens como personagens iluminadas, personagens que estão vivendo o seu cotidiano, que brincam, que riem, que fazem piquenique, sabe? Coisas simples, assim, coisas que possam, eu espero, colocar para as pessoas que vão ver o filme, não sei, uma visão que para muita gente é desconhecida sobre essas pessoas, e, sei lá, proporcionar uma possibilidade de criar uma relação, uma identificação, uma empatia. Bom, meninas, a gente precisa só terminar agora de encaixotar, colocar essas coisas e levar. Certo? Sobraram só essas coisinhas. Gente, também não vamos demorar muito, porque eu preciso voltar pro trabalho. Hoje eu pego às 4. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Somente com uma partida curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.